O número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional, segundo o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O Centro Internacional de Longevidade Brasil estima que atualmente pessoas com mais de 60 anos correspondam a 11,9% da população, com 24 milhões de pessoas. Em 2065, esse número deverá chegar a 78 milhões de indivíduos, um percentual de 33,9% da população brasileira. Algumas doenças têm como principal fator de risco a idade e tendem a aparecer com o envelhecimento. As doenças crônicas, como colesterol alto e diabetes, podem afetar diretamente a estrutura do cérebro. Há essas doenças que destroem as artérias do cérebro. Aí ele fica mal vascularizado e também vai entrar no processo de atrofia e degeneração. Então, se você tem colesterol alto, vai depositar placas e vai dar o processo de arteriosclerose precocemente. O diabetes, que também é uma doença vascular, vai fazer uma alteração, um endurecimento dessas artérias. Uma forma de prevenção e controle dessas doenças é o exercício físico. O Projeto Gugu é um programa de ginástica e incentivo à qualidade de vida voltada para os idosos em Niterói e no Rio de Janeiro. Ele conta com mais de 35 núcleos e oferece principalmente sessões de ginástica, em que os exercícios são especialmente voltados para a terceira idade. 8 anos que eu faço ginástica aqui. Melhorou muito a minha saúde e eu fiquei com mais disposição. Gosto muito da ginástica. O dia que eu não venho, eu sinto falta. É bom para a cabeça, para a alma, para o coração. Tá se exercitando é bom para o corpo todo, né? O cérebro também sofre as consequências da idade. Os funcionamentos elétricos e bioquímicos cerebrais podem ser comprometidos com o passar dos anos, como acontece no mal de Parkinson. O cérebro, no processo, no envelhecimento, ele vai perdendo células. Como todos os tecidos, o tecido nervoso também vai perder células. E existe algumas... O mecanismo do cérebro se faz um caminho bioquímico, substâncias, e um caminho e uma atividade elétrica, né? Ele tem as duas funções. Então, por exemplo, existem várias substâncias como serotonina, noradrenalina, dopamina e outras que são alteradas no processo de envelhecimento. Enquanto na linguagem popular a palavra demência tem a conotação de loucura, na medicina ela é usada com o significado de declínio adquirido persistente em múltiplos domínios das funções cognitivas e não cognitivas. As principais doenças são o mal de Alzheimer, a doença vascular e a doença de Huntington. No paciente idoso, principalmente quando ele vai caminhar para um quadro de demência, existe umas enzimas que fazem a separação, não deixa a acetil se juntar com a colina, e isso faz com que o neurônio seja destruído. Então, por exemplo, quando o paciente tem demência, ele tem diminuição desses neurônios chamados colinérgicos, são neurônios da acetilcolina. Então, eles começam a degenerar e aí esse cérebro começa a atrofiar. Então, você tem lesão do parênquima, do neurônio. O Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso, o CRASE, é um programa multiprofissional e interdisciplinar da Universidade Federal Fluminense, que tem como objetivo dar atendimento especializado e diferenciado aos idosos. Entre os projetos do CRASE, destaca-se os exercícios de estimulação cognitiva aos idosos com demência. Essas atividades buscam estimular as funções cognitivas superiores, como a memória, a atenção, o raciocínio e a linguagem. Se você for pensar que a estimulação cognitiva vai fazer com que essa doença vá melhorando, não, porque são demências degenerativas, então a gente não pode contar com isso. Mas eu posso afirmar com toda certeza que os pacientes que têm demência, né, e que está começando com um quadro demencial, que às vezes tem alguns lapsos de memória ou está se perdendo, enfim, esses idosos que participam de um trabalho de estimulação cognitiva, a gente esgarce mais esse processo de evolução. E a gente observa completamente a diferença do idoso que participa de uma estimulação, né, com um grupo de profissionais dando esse suporte, e aquele idoso que às vezes só vai no consultório para receber uma medicação.
A Sala dos Cuidadores é um outro espaço do CRASE voltado para o apoio, suporte e orientação de cuidadores informais. Esses cuidadores são, na maioria dos casos, pessoas que têm algum idoso com demência na família. As participantes do grupo comentam como funcionam as reuniões semanais e como esses cuidadores podem enfrentar estresse e outros problemas. Aqui, como eu acabei de comentar, é um grupo terapêutico, é um grupo de apoio, de ajuda. Aqui a gente procura ouvir os cuidadores que têm algum problema e a gente ajuda eles a resolverem. A gente busca auxiliá-los dentro da demanda deles, das vivências deles, das experiências deles, e trazer uma ajuda que propicie uma melhor qualidade de vida para o idoso que está sendo cuidado, né? E para eles que estão cuidando, para que eles não se esqueçam, né, da sua saúde, porque o estresse do cuidador é algo fundamental que esse grupo busca combater. Já a sala de espera é um grupo de convivência dos idosos com diversos profissionais que funciona no CRASE. Os idosos chegam por demanda espontânea ou encaminhado por médicos. E os assuntos que são falados aqui durante todo o módulo são os assuntos de interesse desses idosos. Então, assuntos relacionados a lazer, à saúde, à educação, à parte emocional. E é uma forma dos alunos perceberem o mundo através do idoso. E esse idoso, ele se sente empoderado e fortalece a identidade dele, porque ele tem oportunidade de estar falando durante a exposição. É um momento onde ele tem o diálogo, né, entre eles, e eles passam a experiência de vida. Um lugar privilegiado de pessoas com amor para dar aos profissionais, tem muito amor. E nós também, as colegas, uma procura a outra, uma visita a outra, numa enfermidade, numa perda, né? Então, é um grupo unido, um grupo mesmo de senhoras, e é uma troca, entendeu? Eu fiz realmente muitas amizades, a convivência é muito gostoso, aprendi muita coisa, até hoje aprendo com os profissionais. Entendeu? Muita coisa que a gente, às vezes, acha que que é insignificante. E, no entanto, tem tanta importância principalmente no envelhecimento, né? Vivemos uma revolução da longevidade. Com o aumento da expectativa de vida, aumenta-se também o número de pessoas propensas a terem doenças neurológicas degenerativas que ainda não possuem cura. A neurociência e os avanços da medicina têm tentado contribuir para a prevenção e desaceleração dessas doenças, para termos uma terceira idade com maior qualidade de vida.